Existe uma frase que diz: se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai continuar colhendo o que você está colhendo. Quando pensamos que a transformação, toda mudança, começa na mente, a primeira lei hermética do segundo livro Kybalion nos diz que o todo é mente. Tudo começa na mente. E esquecemos de trazer isso para o nosso cotidiano. A gente consegue ser impactado por tudo que acontece em volta, pela mídia, pelas coisas que nos dizem e vendem que são as melhores formas de estar vivendo a vida, né? Como se a felicidade fosse um produto. Mas além disso, para você conseguir todo esse produto, né? Dizem que você precisa de trabalhar muito, de estar sempre se esforçando com muito, eu digo com peso, que você só consegue as coisas mediante ao extremo sacrifício. E eu venho na contrapartida de que não. Tudo começa a partir do momento que você consegue visualizar essas coisas. Estamos pobres de trazer para o cotidiano uma forma de imaginação, mas que seja em benefício próprio. Porque uma vez que você consegue visualizar as coisas que você quer da forma que você gostaria, você já começa a estar trazendo essa realidade para você. Mas como que você traz essa realidade? Porque se você não consegue visualizar para onde você está indo e nem o que você quer, como que você sabe para onde você está indo, né? Às vezes você pode estar baseada numa programação de que alguém te disse que você talvez deveria seguir aquele caminho ou não, mas quando você consegue visualizar e trazer uma realidade para você sem que seja dita por terceiros, mas algo que é uma realidade interna, você começa a estar trazendo isso de uma forma muito palpável. Todos nós temos dentro da gente uma voz que fala, e essa voz é o que você se identifica, por exemplo. Quando alguém pergunta o que você é, tem a voz dentro de você que vai estar sempre dizendo: ah não, essa é a minha história, eu sou assim, eu sou assado, eu nasci numa família assim, eu me sinto assim. Tem alguns arquétipos que nos identificamos. E eu queria que você conseguisse, a partir disso é um ponto-chave mesmo, que você consegue desenrolar muita coisa e não mais ficar perdido e trazendo essa realidade mesmo interna. Qual que é a voz que tem falado com você? Qual que é a história que você tem contado para você? Porque às vezes nós ficamos perdidos em algum acontecimento do passado muito triste, que nos marcou profundamente e às vezes fazemos desse acontecimento uma realidade, nos definimos a partir desse acontecimento. Mas só que não é assim, não somos um acontecimento da nossa vida, né? Então, quando você consegue identificar essa voz que conta a história da sua vida, do que você consegue entender qual tipo de características você tem se identificado. E a partir dessas características, porque às vezes está tudo no subconsciente, né? Na neurociência diz que quase 80% da nossa mente, tudo está no subconsciente. Muito pouco você consegue trazer dessa forma consciente, né? Que está trazendo luz. No caso de estar trazendo conhecimento mesmo, e fala também muito sobre o autoconhecimento de si mesmo. Mas trazendo tudo sobre como o poder começa na mente, você identificando essa voz dentro de você, você consegue estar trilhando o caminho e o principal. Agora é o pulo do gato. Trazer a reprogramação. Por quê? Quando não adianta você ficar ouvindo afirmações, trazendo coisas de que isso, aquilo, isso vai fazer bem para mim, eu vou passar o olhinho e vou coisa, não. Você precisa de se reprogramar. Na infância, da forma como somos criados, somos impactados diretamente sobre a forma como pensamos de nós mesmos.
Então, quando você consegue identificar essa voz, você consegue ver que tem talvez algumas coisas dos nossos pais, das pessoas responsáveis que cuidam da gente. E quando conseguimos identificar nessa programação algumas coisas que não servem mais pra gente, que estão nos impedindo de trazer esse crescimento, de estar visualizando todas as possibilidades, você consegue estar se reprogramando. Então, passo primeiro, entender qual é a voz que está falando dentro de você. Segundo passo, entender quais que são as características dessa programação que você está se identificando. E terceiro, reprogramar. Entender que algumas coisas que você se identifica você não precisa mais e deixar ir tudo isso. Entender que você é um ser humano que merece ter novas chances, primeiramente, né? Porque tem muitas pessoas, acredita em mim, que ficam presas a um passado ou a algum acontecimento e não deixa essa realidade chegar. Então, quando você está limpando essas lembranças, entendendo que você não é um acontecimento da sua vida, você consegue trazer essa nova realidade, porque você pode ser quem você quiser. Você pode trazer, às vezes tem coisas de pessoas que você admira, você pode estar trazendo algumas habilidades de comunicação, mas isso num reconhecimento e autoconhecimento interno. Você só vai conseguir mudar a partir do momento que você mudar a forma de pensar e principalmente a forma que você pensa sobre si. Tem um experimento japonês de um cientista muito famoso que ele pega 2 potinhos de sementinhas, acredito que é de arroz. Um ele fala palavras maravilhosas de crescimento, de prosperidade, de encorajamento. E a outra é um potinho onde ele só fala coisas ruins, palavras de desencorajamento. E isso tem um impacto grandioso em como elas florescem. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada nesse experimento que é extremamente interessante e é assim com a gente também. Traga palavras doces para você, traga palavras gentis, de encorajamento, porque tudo que falamos e afirmamos, o cérebro, ele acredita. Então, que tal hoje trazer palavras de encorajamento, trazer palavras que você consegue estar se firmando no amor, mas primeiramente para si, e a partir disso está florescendo com novos tipos de pensamentos que vão ser muito, muito bons e que vão trazer um progresso interno. A mudança começa na mente.